Mas especialmente, vou pedir para você estar juntinho comigo aqui nesse tempinho da meditação da palavra. É um tempo rapidinho, mas precioso, para a gente poder estar juntinho e a gente aprender um pouco mais sobre Deus, sobre a vontade dEle na nossa vida, e a gente poder entender coisas maravilhosas que Deus tem para a gente. Hoje está uma noite fria, muita gente falou assim, não é um dia legal para você fazer um motoculto? Vai estar chovendo, garoando, tem gente que vai preferir ficar embaixo da coberta do que vir para cá. Tá nada aí, ó que lindo que está aí, quanta gente maravilhosa que está junto, e se pudesse a gente colocava todas as motos aqui, né, que faria um tempo gostoso. Mas vou falar uma coisa para vocês, eu tive o privilégio de estar uma vez aqui pregando nesse culto, e eu lembro que eu vendi o meu carro e no negócio, peguei uma moto, mandei a foto para o meu amigo Paulinho que está ali sentado, e Paulinho falou, você vai rodar comigo, tua missão agora, Deus te deu uma moto, você vai rodar comigo. E aí olha só que interessante, a partir desse dia, Deus foi me dando vários sinais. Eu já tinha tentado tirar a habilitação de moto algumas vezes, vou falar para vocês, sabe, às vezes até na parte de documento que arrumar tudo dava enrolado. E eu falei, Deus, é isso que você quer para a minha vida? É assim que você quer que eu caminhe? Então me dá alguns sinais. E Ele foi me dando sinais tremendos e maravilhosos. Um dos sinais que Ele me deu, eu estava indo para fazer a habilitação, enrolado, aquele processo. E aí a mulher falou, não, a partir da segunda-feira, a outra próxima, você começa as suas aulas. Eu mandei mensagem para todos esses caras aqui, ó. Falei para o Jonas, quase chorei, que eu ia começar minhas aulas para tirar a habilitação de moto. Sabe o que aconteceu? A mulher me ligou e falou, não, eu achei que você ia começar a estudar para fazer a prova escrita. Não é agora. Puxa, errei. Entro em contato com você depois. Eu fiquei triste, falei, será que é um sinal de Deus? Dizendo, cara, você, puxa, é um cara legal para dar um abraço no motociclista, assar uma costela para eles, né? Mas não quero ser em cima da moto. E eu falei, Deus, me dá um sinal. Eu lembro que eu estava dormindo, e Deus me deu um sonho, que eu compartilhei com o Jonas, com a minha esposa, acordei de madrugada, que eu estava ali daquele lado de fora, e aquela porta se abria e o Jonas falava, entra, vem ver o que está acontecendo. E todos esses lugares onde tem cadeiras aqui tinham motos paradas, todas com o farol aceso, como vocês viram aqui, e aqui na frente tinha motos, e aqui em cima tinha motos. Imagina se a gente fizer isso, o Nilson me mata, né? Mas tinha, foi num sonho, estava lotado de moto aqui. E eu lembro que o Jonas olhou para mim e falou assim, você viu o que Deus vai fazer? E eu lembro que eu acordei, olhei para minha esposa e falei, tive um sonho, era 3 da manhã, tadinha, acordei ela para falar o sonho que eu tive. E aquilo me encheu o coração, e naquela semana a moça falou, na próxima segunda você começa as suas aulas. Falei, oh meu Deus, que maravilha, né? Peguei o carro, acordei cedo, era para lá estar 8 horas, saí de casa às 5:30 da manhã, era lá no Boqueirão, feliz da vida, meu capacete novo que eu tinha pego. E aí eu cheguei lá, adivinha que moto que era? Uma 160 Fan. Moto boa, econômica, até fiquei meio balançado, porque gasta bem menos que a minha deve gastar. Mas fiquei ali e sentei naquela motinho e funcionando. Falei, oh Deus, é por aqui? Tudo bem, Deus, está tranquilo, não tem problema, vamos caminhar por aqui. E eu vou falar, foi divertidíssimo. O meu professor tinha brigado com o vizinho por causa de um gato, se reconciliou com o vizinho, adotou o gato. O tempo todo que eu ia fazer aula tinha coisas que Deus estava fazendo naquele lugar, e era muito tremendo. Ainda assim, terminei de fazer as aulas, ele me deu uma etiquetinha amarela, assim, um papelzinho, e falou, ó, leva lá na autoescola agora que ela vai marcar a sua prova. Eu falei, é agora que eu vou ligar. Mandei mensagem para o Jonas, terminei as aulas, o professor falou que eu estou bem. Eu falei, agora vai. Aí ela falou, olha, a previsão para você fazer isso é pelo menos um mês e meio. Às vezes está demorando um pouquinho mais. Eu falei, oh Deus, qual que é? Vai demorar mais um pouco? Aí aconteceu, fui eu fazer um velório, dia de plantão, fiz o velório, junto com um amigo meu, tempo triste ali, fui embora. Eu me sensibilizo muito quando eu estou nesses lugares com as pessoas.
Tem pessoas que dizem, vocês pastores estão acostumados todos os dias com isso, né? Não, a gente não se acostuma, pode ter certeza disso. Nunca sepultar alguém vai ser algo comum para a gente. Sempre vai ser um momento ali de tristeza ver pessoas chorando. Mas eu fui embora. E quando eu fui embora, encontrei com esse senhor amigo meu, ele falou, ei, o pessoal perguntou quem foi aquele motoqueiro que foi lá dar uma palavra no sepultamento. Eu falei, oh meu Deus do céu. Será que eu estava tão bagunçado, né? Não fui de colete, não fui de coisa, estava o cabelo para cortar. Eu falei, mas não é assim também, né? E ele falou, não sei. Só sei que perguntaram à minha mulher quem era um amigo motoqueiro que veio dar uma palavra aqui. Eu falei, oh Deus, mais um sinal. E assim a gente vai. E eu lembro que a gente estava combinando de fazer esse motoculto. E aquilo encheu o meu coração. Eu falei, chega Deus, chega de sinal. Me perdoa a minha falta de fé. Você já falou de várias formas para mim, aonde o Senhor deseja que eu esteja. E eu falei, eu quero estar aonde o Senhor deseja que eu tenha que estar. E olha só uma coisa, já participei de muitos grupos, de muitas coisas. Já entrei para o judô quando era criança, já fui escoteiro, já fui mergulhador, já fiz tanta coisa, skatista, já toquei em banda, já tive banda. Sabe, sempre algum grupo que abraçasse, que fosse divertido, que fosse gostoso fazer parte. Vários momentos da minha vida eu paro as coisas e falo, vou começar outra coisa nova. Vou aprender algo novo. Quero viver uma experiência nova. Mas uma coisa que não muda na minha vida é a minha fé. Aquilo que eu creio é muito verdadeiro no meu coração. E uma coisa que eu pensei quando eu falei assim, puxa, eu vou fazer parte de um grupo de motociclistas. Eu falei, mas vai ter algumas regras. Não vai ser só chegar e andar de moto. Não vai ser só passeio. Deus quer algo muito mais profundo que isso. E eu comecei a falar com Deus e perguntar, puxa Deus, como vai ser isso? E Deus me deu uma palavra que trouxe muita paz ao meu coração e me mostrou um caminho, sabe? João, capítulo 15, versículo de 12 a 18. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, se estiver acompanhando no teu celular, ou só escuta a versão que eu vou ler aqui para vocês aqui, tá? João, capítulo 15, versículo de 12 a 18. Ele diz assim, ó, o meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu os amei. Ele continua falando, Jesus, ninguém tem maior amor do que eu, que dá a sua vida pelos aqueles que são os seus amigos. E eu falei, puxa vida, quantos amigos eu já vivi nessas experiências. Vocês serão meus amigos, Jesus disse aqui, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tomei conhecimento. Vocês não escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. E este é meu mandamento, amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenha em mente que muito antes ele me odiou. É interessante parar para pensar nisso, né? De todos esses grupos que eu participei, sempre teve seus prós e seus contras, não é verdade? Você se torna escoteiro, você tem coisas para fazer que são incômodas. Você entra para um treino novo de arte marcial, você é faixa branca. Aqui no treino, quando eu dou aula, eu digo que faixa branca é imune. Faixa branca é prioridade, né? Depois que ele pegou alguns grauzinhos, aí ele entra para o grupo, né? E a gente caminha junto com eles. Mas todo grupo que eu participei tinha um porquê. E todos esses grupos, sejam legendários, aonde quer que eu caminhe, seja a faculdade, quando eu fui estudar, o pastor Laura é meu amigo do tempo da faculdade, que a gente caminhava junto. Sempre Deus traz pessoas maravilhosas na nossa vida. Mas nesse texto aqui, Deus está dizendo que aquilo que Ele quer te envolver é porque Ele quer te chamar de amigo. É porque Ele quer olhar para você e dizer assim, ei, meu amigo, vem comigo. Eu quero estar junto com você. Mas se a gente parar para pensar nisso, você fala, puxa, mas é tão fácil, tão simples assim? É só olhar para ele e falar, ô meu amigo, estou junto contigo. Eu comecei a observar que todos esses grupos que eu fiz parte, a gente tinha que entender que tinha algumas ordens. No judô,
Você nunca, Sensei está aí sentado, Sensei Edmilson está ali. Você nunca entra no tatame sem cumprimentar. A maioria das artes marciais é assim. Por quê? É uma reverência ao tatame? Não. É um respeito às pessoas que estão ali treinando. Sempre que você vai sair, você não pode virar as costas e sair do tatame. Por quê? Porque é uma falta de respeito você virar as costas para alguém que está ensinando e sair. E cada lugar que eu participava tinha alguma coisa. E por que caminhar com Jesus é diferente disso? Assim que eu peguei minha moto, o Bruno está sentado aqui também, perdi ele de vista, mas o Brunão está aqui. O Brunão me ajudou a desmontar a moto inteira e montar a moto de novo. Pensa num cara mecânico de Harley, nota 1000. Mas ele falou assim: se você vai comprar sua moto e você não vai mexer na sua moto, nem compra. Bem assim, nessa suavidade. Bruno é meu amigo, de longa data. Se você está pensando em comprar uma moto e você não vai pôr a mão na massa, você não vai mexer nela, nem compra a moto. Você não vai entender o que é isso. Aquilo falou muito forte, aguarda até hoje, Bruno. E sabe, quando a gente olha e fala que a gente é amigo de Cristo, mas tem medo de pôr a mão na massa, mas tem medo de fazer algo. Eu quero ser aquele cara que vai no culto. Sai com os caras depois para comer alguma coisa. Vou lá ouvir uma palavra, faço as coisas que tá legal. Se a palavra tiver mais ou menos, eu vou embora, assisto de casa. Mas se for boa, essa aí é boa para um amigo meu. Tinha um amigo meu que tinha que ouvir, minha esposa tinha que ouvir isso. Meu marido tinha que ouvir isso que o pastor está falando. Para ser amigo você tem que fazer parte. Para ser amigo você tem que entrar junto. Para ser amigo você sabe que vai ter diferenças, que você vai ser confrontado. A gente não é igual, a gente não pensa igual. Então a gente não pensa igual a Jesus, pode ter certeza disso. A gente precisa ser amigo dele, caminhar com ele, para a gente entender essa amizade dele conosco. Não é só andar perto. Quando você tem alguém que é famoso, que você conhece, meu amigo, né? Mas e quando tem alguém que você não gosta tanto? E quando tem alguém que você não conhece direito? Que chega para você e fala assim: meu amigo, uma vez aconteceu isso. Estava fazendo parte de um grupo de Airsoft. Airsoft fiz também, jogo. E eu lembro que eu cheguei para o cara, que era o líder assim, e falei: meu amigo, amigo é quem frequenta a minha casa. Vocês viram que eu tomei muita lanhada na vida, né? O Bruno, meu amigo, já me deu. Vários caras já me deram umas ripadas assim. E eu pensei: puxa, é verdade, né? Como é que eu chamo o cara de amigo se eu nunca fui na casa dele? Aí a primeira vez eu fui na casa dele comer uma pizza. Quando eu saí de lá, eu olhei para ele e falei assim: muito obrigado, meu amigo. Ele disse: agora somos amigos. A gente precisa ter intimidade, ter comunhão para quem a gente quer ter como amigo. Não é ser amigo só porque aquilo que você me oferece, mas ser amigo por aquilo que eu estou proposto a fazer. Quando a gente olha e vê Jesus chamando de amigo, dizendo: vocês não são servos, porque o servo não sabe o que o dono pensa, mas eu falei para vocês tudo aquilo que ele pensa. Vocês são meus amigos. A gente olha e percebe que existe uma ordem nisso. E aí a gente vai lá para Mateus 11:28, que vai falar: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cara, esse texto é maravilhoso. Toda vez que eu falo, eu escuto de alguém, eu leio na palavra, ele enche o meu coração. Porque a primeira coisa que Jesus fala para a gente para ser amigo, ele diz: vinde a mim. Você está cansado, está sobrecarregado? Vem aqui, eu vou aliviar para você. O amigo não é aquele que vai lá e joga o fardo nas costas. O amigo é aquele que olha e fala: bota aqui, vamos dividir esse negócio. E é isso que Jesus fala para você: me dá teu fardo, deixa eu aliviar o teu fardo. E eu vou falar: existem fardos que nós mesmos enchemos e colocamos nas nossas costas. Carregamos o fardo da culpa, carregamos o fardo do eu através do nosso ego. Fazemos muitas coisas dessa forma. Mas a gente precisa parar e entender. Jesus olha e fala: dá esse fardo aí, cara. Deixa eu carregar para você, porque você é meu amigo. A maioria das amizades hoje, você olha para quem pode carregar talvez mais o teu fardo, para quem pode sustentar mais o teu fardo. Mas pensa comigo, já olhou para alguém do teu lado e falou: dá esse fardo aí, vamos dividir esse negócio.
Já vivi isso com muitos amigos, na montanha, no treino, em cada das coisas que eu fui fazer. Amigos que já passaram mal no esporte, a gente colocou nas costas e carregou. Mas quantas vezes eu estava angustiado, deprimido, triste, cansado, e eu ouvi a voz de Jesus falar: ei, dá esse fardo aí, filho, você não aguenta. Você está atrasando o negócio. Em que? Deixa eu levar você. Para que você se torne amigo, você precisa fazer parte. Mas para que você se torne amigo, você precisa ir. Você precisa entender. Muitas vezes a gente entende a amizade como ficar sentado e é quem vem nos dar a mão. E a gente decide esquecer que a amizade é quando a gente também se levanta e vai até alguém e fala: meu amigo, me ajuda. Ali você quebrou o fardo do eu, o fardo do ego. Todo mundo quer ser servido. Todo mundo quer receber as bênçãos, mas poucos querem pagar o preço. Eu olho para você e falo: essa amizade, ela se torna mais profunda quando você vai até Jesus. E eu pergunto para você: o que está te impedindo? Talvez você parou e falou assim: mas já estou na igreja há muito tempo, já caminho, conheço Jesus de trás para frente aqui, cara. É todo dia. A amizade não é uma vez, não é só quando você estava precisando. Talvez você deixou Jesus entrar no teu coração e na tua vida porque você estava num momento difícil. Mas lembra que nos momentos de alegria Ele também está com você. E Ele também quer te usar. E Ele também quer mover a tua vida. Se a gente continuar olhando, a gente vai ver em João 8,31, que vai dizer assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criaram nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Quando a gente fala sobre o vir, a gente pensa no vir e pensa no ir, né? O famoso ir e vir da vida, para um lado e para o outro. Mas o texto mostra para a gente que existe um permanecer. Eu conheço amigos que a gente não se encontra há muito tempo. E por que a gente continua amigo? Porque no nosso coração permanecem as marcas que Deus fez. Aquilo que Deus usou aquela pessoa na minha vida, a forma que a gente se encontrou, aquilo que a gente caminhou. A gente não precisa ficar andando todo dia lado a lado para a gente saber o quanto aquela pessoa é importante de Deus na minha vida. A gente precisa permanecer amigo. Você tem amigo que você fica amigo, desfaz amigo, fica amigo. Quando era criança, né? Tinha o famoso dedinho, né? Desfaz aqui, ia lá, né? Desfazia. Já aproveitava, a gente era da luta, torcia o dedo do amiguinho, né? Já gritava o outro, não queria mais ser teu amigo. Era assim, criança a gente é atentado mesmo. Mas eu falo para você, essa amizade de ir e vir não sustenta nada. Essa é uma amizade oportunista. É uma amizade que você vem quando está cansado e você vai quando está satisfeito. E isso não é amizade. A amizade é ir, é vir, é permanecer. É saber que permanecendo junto você realmente fortalece a amizade. Os amigos que você tem, mesmo que você não encontre há muito tempo, foram por momentos que vocês passaram juntos e não por momentos que vocês passaram distante. São coisas que vocês viveram juntos. Foi no momento da dor ou da alegria que aquela pessoa estava ali celebrando com você. E aí eu falo para você, quando Jesus diz: ei, meu amigo, olha para mim. Ele está dizendo assim: permanece aqui comigo um pouco. Caminha lado a lado. Caminha comigo. Me conhece, porque eu quero conhecer mais de você. E sabe, falei para vocês do ir e vir. Permanecer é muito importante. E eu falo para você, como é que está a sua amizade com Deus? Como é que você se coloca diante de Jesus? Você é o cara que só vai a Ele quando está cansado e oprimido? Você é a pessoa que só bate na porta dele, porque a palavra diz: bata na porta, Ele vai ouvir. E você só vai lá bater na porta quando você precisa de algo. Permaneça na presença dEle. E não é fácil. Não por causa dEle. Não é difícil conviver com Jesus, não. Não é difícil caminhar com Jesus. Difícil é você lidar com você mesmo. É com a sua vontade dizendo: eu não preciso mais dEle na minha vida. E eu posso caminhar do jeito que eu quiser. E você olha e fala: tchau, Jesus, até a próxima.
Agora é comigo. Você senta na sua moto espiritual e segue a sua vida acelerando. Isso é muito vazio. Permaneça. Conserte a sua moto espiritual junto com Ele. O tempo que eu passei com o Bruno na garagem, desmontando, trocando o filtro, aprendi muita coisa, Bruno. Aprendi que eu sabia praticamente nada da moto. Aprendi um pouquinho junto contigo. Mas eu descobri o amor que ele tinha pela moto. Cada lugar, mas vamos tomar cuidado com essa chave, porque a chave errada vai espanar esse parafuso e vai ficar uma marca. Vamos proteger o chão, porque vai sujar aqui. Vamos fazer... Cara, quando você está caminhando com alguém que ama algo, é tremendo o que você aprende. Quando você está caminhando com Jesus, Ele te ama muito. E você não tem ideia o que você vai aprender com Ele. O amor de Jesus transforma. Existem coisas no nosso coração que a gente acha que a gente é o centro. E a gente esquece que o centro é Ele. O grande amigo é Ele. Aquele que nos sustenta, que nos move, que nos carrega. Aquele que sabe exatamente o que a gente precisa, é Ele. Permanecer na presença dEle é algo tremendo. Você tem sido persistente? Cada vez eu brinco muito com as pessoas ali no ministério, eu falo que a gente tem 2 patetinhas, né? Quem é mais antigo assistiu o desenho do Pateta? Eu falo que tem um patetinha azul, um patetinha vermelho. Se você lembra desse desenho, né? Você vai lembrar que o patetinha azul falava as coisas boas e o patetinha vermelho fazia o pateta ser um cara ruim. A vida é mais ou menos assim, a gente tem um patetinha nosso vermelho e um patetinha azul, falando na nossa mente, coisas boas e coisas ruins. E eu falo para você, a quem você tem dado mais ouvido? Quem você tem escutado mais? Aquele que diz, você não precisa de amigo. Você tem que olhar para você, pensa mais em você. Olha só a sua volta. Ali no ginásio a gente dá aula em vários professores juntos. Estamos lá, todo mundo junto. Muita gente pergunta comigo, como é que vocês fazem? Porque você está tendo uma aula de karatê aqui, você está tendo uma aula de judô aqui, está tendo uma aula de jiu-jitsu aqui, está tendo um treino funcional aqui, e está com os pais ali em cima sentados conversando. Se não existir o princípio do respeito, se eu não me olhar e me importar com quem está ali, eu não vou ser usado por Deus. Se aquilo que eu quero fazer, estou nem aí para quem está em volta, esquece, não vai funcionar. Se a gente chegar aqui nesse palco e falar assim, ei, eu não quero saber, eu quero esse som pronto. E é assim, 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 está aqui escrito, eu quero que seja desse jeito. Não vai ser assim, não é verdade? Não porque você não vai querer fazer, não é por isso. Porque você ama o que você faz, a gente vê aqui na estrutura montada. Mas sabe, a vontade que é boa, perfeita e agradável é de Deus e não a nossa. A chance de eu subir nesse palco e falar que está tudo errado, tem que mudar tudo, e semana que vem de novo, e semana que vem de novo, e semana que vem de novo, é muito provável. A chance de a gente estar naquele ginásio dando aula e cada vez querer mais, que só olhe para a gente, só pense na gente, só mova a gente, faz a gente esquecer o que é permanecer junto. Porque existem histórias que nós vencemos juntos e vivemos juntos e celebramos juntos ali. Existem coisas tremendas que Deus faz. Mas existe pessoa que só olha para si mesmo. Eu não preciso permanecer. Eu preciso ir e eu preciso vir. Se você é essa pessoa que pensa no ir e vir, começa a pensar mais sobre o permanecer. Mas eu vou te dar então o ir, tá? E aí está assim, Marcos 16:15, como eu amo esse texto. E disses, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só esse pedacinho aqui, ó, já fala muita coisa no nosso coração. Esse texto dá para a gente ver na etimologia da palavra que é ide ou indo, tanto faz, porque seja o que for você tem que ir. Se é indo que você tem que fazer, ou se é ir até onde Deus mandou, não interessa, vai, porque Ele está falando para você, eu vou com você, cara, eu estou junto, eu sou teu amigo, olha para mim, caminha comigo, vive comigo, eu sei o que está lá, e eu sei o caminho, só vai. Confie em mim. A gente tem uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas.
E a gente tem uma dificuldade maior de confiar em Deus, eu falo isso para você. A gente tem uma tendência em confiar às vezes pessoas na internet, nos lugares, nas coisas. E cara, como é legal. No meio da teologia tem gente que não prega mais a Bíblia, só prega sobre teólogos, pessoas da história que fizeram coisas tremendas, importantes. Mas é como se a Bíblia perdesse o sentido. Aqui quando fala sobre o ir, lembra de onde você veio. Lembra quem disse, vinde a mim. Lembra quem disse, permanece comigo, se fortalece, se recupera. E esse mesmo Jesus diz para você, agora vai. Vai, mas Ele te dá uma missão. Ele não diz, vai por aí do jeito que você quer. Vai e faz o que você acha que você queira fazer. Porque se a gente olha, literalmente, aqui tem uma ordenança muito bonita para a gente. E é isso que eu vejo esses motociclistas aqui. Toda vez que eu sento e converso com o Jonas, converso com o Paulinho, eles falam, a gente tem uma missão. Existem motoclubes muito antigos aqui. Pessoas que há muito tempo eu já escuto falar de vocês. Se vocês permanecem, que é difícil permanecer, é porque Ele tem uma missão na vida de vocês. E isso é nítido. E às vezes as pessoas vão falar, é só andar de moto para dizer que é de Jesus, né? É só o pretexto. Eu vou falar para você, para esses homens, a moto é só o pretexto. Conheço o Charlie há um tempo, conheço o Bruno, conheci alguns hoje aqui que estão aqui, conheço esses homens há algum tempo, alguns muito antes de pensar em moto. Conheço homens aqui que não andam de moto, homens que fazem do karatê, da sua aula, algo precioso diante de Deus. Aonde olha e fala assim, ei, se é a moto, se é o esporte, se é a minha faixa, esse é só o pretexto. Porque Ele disse para mim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E é assim que eu falo o quanto Deus me ama. Eu falo através da moto, eu falo através de um kimono, eu falo através de uma aula, eu falo através da música, eu digo o quanto Ele me ama através do meu fôlego de vida. Eu digo o quanto Ele me ama através do meu trabalho, daquilo que eu faço e monto. É assim. A gente honra uma amizade. Sabe? Muitas vezes a gente vem pela dor. Muitas vezes a gente permanece pelo cansaço. Mas a maioria das vezes a gente vai pelo nosso orgulho. O ID não está falando sobre o teu orgulho. O ID está falando sobre uma missão. O ID está falando que não importa aonde você esteja indo que Ele te mandou, Ele vai estar com você, mas tem uma missão. E aí você fala, poxa vida, o cara me chamou, disse que eu estava cansado, tirou o fardo, mandou permanecer, me ajudou, e agora jogou um fardo de uma missão nas minhas costas. Não. Se a gente olhar o texto em Lucas 10, eu lembro muito bem, quando Jesus envia 70 discípulos, e eles vão pelas cidades, Jesus dá uma palavra tremenda para eles. Aonde você chegar e ali você não for bem recebido, bate o pó da sua roupa e segue. Aonde você chegar e ali for recebido, que ali a minha presença vai estar com você. Ali a minha presença vai estar junto contigo. E ali Deus vai manifestar a glória dele. E diz que esses homens voltam. E isso é legal no finalzinho de Lucas 10, quando você vai vendo. Porque diz que eles voltam e eles encontram Jesus. E eles falam assim, Jesus, curamos, fizemos. Expulsamos demônios e os demônios se sujeitaram ao que falamos. E Jesus fala uma coisa que me faz lembrar de pessoas que Ele usou na minha vida. Ele diz assim, não se alegrem, porque os demônios se sujeitaram a vós, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eu amo essa palavra. Eu amo quando eu leio essa palavra. Porque muitas vezes fazemos algo, mas não pela amizade que temos a Deus e a Jesus, mas porque a gente quer ser lembrado, ser visto, algo assim. E a gente se esquece. Você tem o nome dos teus amigos escrito um livro na tua casa? Talvez eles que escreveram e te deram de presente e você mal abriu. Essa palavra diz que Jesus tem o teu nome. Aquele que Ele chamou de amigo e disse, eu preciso de você. E que o teu nome está escrito no livro da vida. Você crê nisso?
Se você crê nisso, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Não vai acontecer nada de diferente aqui que você precisa se preocupar, mas eu quero orar por você. Senhor Jesus, nessa noite maravilhosa, ó Pai, onde eu estou com os meus amigos aqui, ó Pai, pessoas que o Senhor me apresentou, ó Pai, pessoas que o Senhor trouxe até a minha vida e continua trazendo, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque quando o fardo estava muito pesado, o Senhor disse: vinde a mim. Senhor, quando eu estava sem rumo, Senhor, o Senhor disse: permaneça na minha palavra. E como foi bom, foi gostoso aprender de Ti, Senhor. Mas, Senhor, eu lembro o dia que o Senhor disse: vá. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Eu me lembro que eu não morava nessa cidade, ó Pai, mas eu estava sentado aqui nessa igreja. E eu lembro que a Tua palavra tocou meu coração, aonde a mulher que pregava nesse púlpito disse que o Senhor nos queria por completo, Senhor. Esse ID tem sido maravilhoso, Senhor. Esse ID tem sido muito bom contigo. E eu te peço que esse mesmo ID seja sobre a vida dos meus amigos aqui. Alguns já estão experimentando disso há muito tempo. Mas se tem alguém sentado aqui, Senhor, que ainda não experimenta, oh Deus, que o Teu Espírito Santo toque o coração dessa pessoa, encha de paz e tranquilidade, encha de alegria, Senhor. Que essa pessoa possa olhar para essa missão maravilhosa, que é ir por todo mundo e pregar o Teu Evangelho, e fazer disso uma amizade ainda mais preciosa e profunda contigo. Essa é a minha oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.